aí caímos no Sampaoli. O Sampaoli é a grande atração realmente desse Campeonato Brasileiro, porque é a grande diferença. Ele volta para o Brasil, depois de ter dirigido o Santos, levado a um vice-campeonato, depois de ter dirigido o Atlético, colocado entre os três, em terceiro, no Campeonato Brasileiro que ele dirigiu, mas ficou sempre aquela coisa, ei, homem, me falta um jogador, eu quero aquele pedir o jogador um atrás do outro, forçando, entrando em atrito com alguns jogadores. Eu não sei como é que é o vestiário dos times dirigido pelo Sampaoli, mas o clima deve ser muito tenso, porque ele é muito tenso. Bem, amigos do canal GB, um abração para todos. Olha, vá se inscrevendo, hein? Vai lá, se inscreve, já estamos, eu não quero chegar no 1 milhão rapidinho, né? Já ganhei aquela placa de prata, agora quero a de ouro. Vamos chegar nesse 1 milhão, vamos chegar rapidinho. Se inscreva, vai lá. E clique, aperta aí, e aí você se inscreve e entra na nossa turma do canal GB. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Afinal, tivemos a primeira rodada do Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, eu lhes diria que nós podemos citar pelo menos 8 times. Não tem nada a ver com a primeira rodada. 8 times que pintam com força para brigar pelas posições mais acima. Quer ver? Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio, Internacional, já chegamos em 8, mais aqueles que possam vir. Vai que o Fortaleza atropela, então vai que o Vasco, que fez o grande resultado da rodada, cresce. Então é assim, o Campeonato Brasileiro é assim. Por uma primeira rodada não dá para ver quem desponta como favorito, ou 3 que possam estar despontando como favoritos. Então vamos fazer o seguinte, tá aí, tela no ar, mostrando a rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada. Atlético Mineiro 1, 2 Vasco, daqui a pouco eu explico porque botei esse como primeiro resultado. Palmeiras 2, 1 Cuiabá, América Mineiro 0, Fluminense 3, Botafogo 2, 1 São Paulo, Red Bull Bragantino 2, 1 Bahia, Atlético Paranaense 2, 0 Goiás, Fortaleza e Inter, o único empate da rodada, 1-1, Corinthians 2, 1 Cruzeiro, Flamengo fazendo as pazes com a vitória, 3-0 Curitiba e Grêmio 1, Santos 0, ok? Viram aí os resultados da primeira rodada. Já explico porque eu coloquei o Vasco como primeiro resultado dessa rodada. Então vamos lá, é uma rodada só, mas não custa mostrar a classificação, né? Vamos lá, tela aí para você ver a classificação. Olha, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Vasco, Botafogo, Atlético Paranaense, Bragantino, Corinthians, Grêmio, esses clubes têm 3 pontos. Aí aparecem Inter e Fortaleza com 1 ponto, repito, único empate da rodada. Aí depois Atlético Mineiro, Cruzeiro, Santos, Bahia, São Paulo, Cuiabá, Goiás, América Mineiro, Curitiba, esses permanecem no 0, tá certo? Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho o que foi essa primeira rodada e seus resultados. A grande façanha da primeira rodada, sem dúvida, foi a vitória do Vasco em cima do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Atlético, muita gente fala que forma uma lista de 4 aí com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Atlético, mas o Vasco mostrou força. Então, o autor da grande façanha dessa primeira rodada, vamos sempre tentar nas rodadas ver qual foi a grande façanha, qual foi o melhor futebol apresentado e qual foi a surpresa. Então, a grande façanha, sem dúvida nenhuma, foi do Vasco, ganhando do Atlético Mineiro, do poderoso Atlético Mineiro, 2-1 lá em Belo Horizonte. Então, parabéns ao Vasco. O Palmeiras fez apenas o dever de casa, até com uma certa dificuldade, se esperava mais, da estreia do Palmeiras contra o Cuiabá. 2-1 Palmeiras, fez a lição de casa, mas teria que ter tido uma nota mais alta nessa lição de casa, mas sem dúvida permanece entre
os favoritos. Aí vem o resultado amplo, eu diria o grande resultado. A dupla Fla-Flu foi quem conseguiu vitória por 3-0, mas o Fluminense vem jogando o melhor futebol do futebol brasileiro nesse momento. O Fluminense vem jogando o futebol mais vistoso, mais bonito, que vai encantando. O trabalho do Diniz vai encantando, está cotado para ser técnico da seleção brasileira, se não acharem lá os estrangeiros, né, que estão procurando, principalmente o Ancelotti. Eu diria dos técnicos brasileiros nesse momento, ele disputaria essa condição de técnico da seleção brasileira com o Abel do Palmeiras, né? Um confronto de um brasileiro com um português. O trabalho do Abel é excepcional, é fantástico no Palmeiras, um devorador de títulos, e o Fluminense tem um futebol de movimentação, em certos momentos lembra times do Guardiola, com a posse de bola, mas não é posicional como é o Guardiola. Os jogadores se mexem. E por que o Fluminense tem velocidade no final do jogo? Porque a bola é que anda, a bola anda mais do que os jogadores e o adversário vai se cansando. O que mais cansa num jogo de futebol é correr atrás para marcar. E o Fluminense faz essa bola girar, ele concentra no campo, vira para o outro. Está jogando um futebol belíssimo o time do Fluminense. Então, a vitória marcante do Fluminense, mais uma vez, nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, 2-1 em cima do São Paulo, um clássico de muita tradição. O Botafogo vinha de maus resultados, vinha meio que capengando e conseguiu uma vitória 2-1 em cima do São Paulo. São Paulo sempre é um time forte, poderia até estar naquela lista, mas o momento atual do São Paulo não permite aquela lista dos que vão brigar pelas primeiras posições, mas pode vir o time dirigido pelo Rogério Ceni. Mas a vitória do Botafogo foi muito importante para o começo de temporada. O Red Bull Bragantino mostrou força. Quando joga em casa, é um time dificílimo de ser batido, normalmente consegue vitórias, e eu diria também que fez o dever de casa contra o Bahia, que está voltando para a primeira divisão. Depois, Atlético Paranaense e Goiás. Olho no Atlético Paranaense. Ninguém vai para a final de Libertadores à toa, ninguém conquista como eles conquistaram o Sul-Americana à toa, e sempre na Libertadores de novo, e conseguiu um resultado positivo. Agora vai enfrentar o Atlético Mineiro, um jogo, confronto dos Atléticos, mas olho no Atlético Paranaense. Faz 2-0 em cima do Goiás, o Goiás começa não marcando ponto e vem de perder o Campeonato Goiano numa decisão com o Atlético Goianiense. Então pode ser uma vitória que abale um pouquinho as estruturas do Goiás, mas olho no Atlético Paranaense. Aí depois, com o Fortaleza e Inter no empate, mostra até a força do Inter, do Mano Menezes, porque o Fortaleza do Vojvoda, ele, quando joga em casa, principalmente, é fera. Veja os resultados que ele tem, o resultado que ele já teve na estreia da Sul-Americana, depois de ter tropeçado na Libertadores. Aí o Corinthians, 2-1 em cima do Cruzeiro, fez o dever de casa. O Cruzeiro sobe da segunda divisão, o Cruzeiro não tem ainda um time pronto, e o Corinthians chegou a fazer 2-0, tomou um gol no final, um jogo que o Cruzeiro talvez tenha sido até melhor no primeiro tempo. Então eu diria que o Corinthians, na condição de um desses favoritos, fez apenas o dever de casa. O Grêmio, 1-0 em cima do Santos, com um pênalti perdido pelo Luizito Soares. Olha, o Renato, o cara é uma fera. O cara vai ser uma das estrelas desse Campeonato Brasileiro, foi a grande estrela do Campeonato Gaúcho, da conquista do hexacampeonato, né, gaúcho do Grêmio, quer dizer, 6 títulos seguidos. Mas, rapaz, será que não está na hora de trocar quem bate pênalti? Porque ele, depois que veio pro Grêmio, bateu 5 pênaltis, perdeu 3, só marcou em 2. Menos de 50% para um batedor de pênalti, para um jogador da categoria. Dessa vez ele isolou a bola, não foi o goleiro que defendeu, não. É perder o pênalti, perder mesmo. Mas o Grêmio vem de ganhar o Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganha na estrada, e vamos ver se o Grêmio consegue ficar lá naquela primeira prateleira. Ele também veio da segunda divisão, mas Grêmio com o Renato é sempre um time muito forte. E o Flamengo, 3-0 em cima do Curitiba. Isso é um jogo também para se analisar. O time jogou melhor. Eu não gosto de Pedro ficar no banco, mas o técnico interino assim quis. O Flamengo jogou melhor do que vinha jogando, vinha de 3 derrotas consecutivas, que é uma coisa rara na história do Flamengo. A torcida apoiou mais uma vez, fez o 3-0, lição de casa com louvor, digamos assim, porque o Curitiba vem tentando ser um time um pouco mais forte, de acordo com suas glórias,
e tradições. Então o Flamengo, digamos, em campo, fez o dever de casa com louvor, mas no final a torcida ofendeu em cantos, que eu não posso repetir aqui, o Landim presidente e o Braz vice-presidente, talvez porque o técnico é o argentino, né? O Sampaoli, e não o português Jorge Jesus. Há muito tempo, os 4 clubes do Rio não venciam juntos em uma rodada. Então veja que o Vasco venceu 2-1 o Atlético Mineiro, o Fluminense venceu 3-0 o América Mineiro, Botafogo venceu 2-1 o São Paulo e o Flamengo venceu 3-0. Os 4 times cariocas vencendo na primeira rodada. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer sim. Eles vêm fortes, principalmente Flamengo e Fluminense. Aí a gente vai para o Flamengo, porque aí tem conversa sobre isso, né? Eu disse que o presidente e o vice-presidente, o Landim e o Braz, foram xingados pela torcida, insatisfeita. Aí caímos no Sampaoli. O Sampaoli é a grande atração, realmente, desse Campeonato Brasileiro, porque é a grande diferença. Ele volta para o Brasil, depois de ter dirigido o Santos, levado a um vice-campeonato, depois de ter dirigido o Atlético, colocado entre os 3, em terceiro, no Campeonato Brasileiro que ele dirigiu, mas ficou sempre aquela coisa, ei, homem, me falta um jogador, eu quero aquele pedir o jogador um atrás do outro, forçando, entrando em atrito com alguns jogadores. Eu não sei como é que é o vestiário dos times dirigido pelo Sampaoli, mas o clima deve ser muito tenso, porque ele é muito tenso. É um bom técnico? É. Pode dar certo? Pode. Até torço para que dê certo. Mas a nação rubro-negra, mais de 40 milhões de brasileiros, ela tem fome de títulos. Principalmente agora, porque já perdeu 4 títulos em 3 meses, 2 meses de futebol. Em março e abril, ainda nem terminamos abril, estamos praticamente na metade de abril. E o Sampaoli, ele não é um ganhador de títulos. Tem mais de 30 anos de profissão. Ele conquistou como títulos um título chileno com a Universidade, uma sul-americana. Parabéns. Ele conquistou a Copa América com o Chile, grande título. Mas isso no período da carreira dele que ele teve no Chile. Fora isso, em todo o restante da carreira, em 30 anos de carreira, um título de campeão mineiro com o Atlético Mineiro. Então, o histórico de pedir jogadores, o histórico de jogar futebol posicional, que não deu certo no Flamengo com o Domenech e com o Paulo. O fato de adorar jogar com 3 zagueiros, que não está no DNA do Flamengo e não deu certo agora com o VP recentemente. Então, tem o lado positivo e tem esse lado, do como ele gosta de jogar, de atormentar dirigente de madrugada para pedir jogadores. Ele disse que não vai fazer isso no início, e rompimentos de contrato. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu aqui, até no Chile. Ele, para sair da seleção, saiu brigando. Saiu um tiroteio com a Federação Chilena. Então, o Flamengo pertence muito mais à nação rubro-negra, que são mais de 40 milhões de brasileiros. Então, quem contrata, quem demite é o presidente, é o vice-presidente de futebol, Landim, Marcos Braz. Eles contratam e eles demitem pelo menos até o final de 2024. Então a pergunta é, Sampaoli fica até o final do contrato? Ou, como acontece a maioria das vezes na carreira dele, se desentende ali pelo mês? Será que o Flamengo vai pagar uma outra indenização? Porque eles já gastaram 37 milhões. Repito, 37 milhões é dinheiro pra caramba. 37 milhões em indenizações de rompimento de contratos com técnicos. Torço para dar certo, mas fica um sinal de interrogação gigantesco. E para terminar, qual a grande notícia dessa primeira rodada? A grande notícia dessa primeira rodada foi a volta a campo de Bruno Henrique. Depois de 305 dias, jogador importantíssimo do Flamengo, que encanta o torcedor, não só do Flamengo. Quando o Flamengo estava no auge absoluto, ele era um dos grandes destaques, jogador de seleção brasileira, uma contusão seríssima, cirurgias, recuperação. Então, a grande notícia, a notícia feliz dessa primeira rodada, o retorno a campo de Bruno Henrique depois de 305 dias. Tá bom? Você concorda? Você não concorda? Dá seu comentário, mas não esquece, bate lá o sininho e se inscreva no canal GB.
A cada semana nós vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Libertadores, vamos bater um papo, uma vez por semana, um papo legal. Vocês e eu aqui. Valeu? Tchau.